não tem jeito, não se chega, parece que o governo foi para o enfrentamento direto com esses organismos que representam a corporação. Isso criou-se quase que uma rinha, sabe? E aí o pessoal não está satisfeito. Qual é o trabalho da oposição para colaborar, contribuir no sentido de se chegar a um acordo? Olha, nós estamos muito preocupados com a situação da segurança pública em Pernambuco. O que se observa é que, infelizmente, o governo está perdendo a guerra para a segurança pública, diferente de outros estados. Saiu um relatório da Secretaria da Segurança Nacional do governo federal que mostra que estados como Goiás, Paraíba e o estado do Ceará conseguiram reduzir a criminalidade e a violência, mesmo o momento de desemprego. O estado de Goiás, por exemplo, reduziu a criminalidade em torno de 7%. O estado do Ceará reduziu em 15% a criminalidade. O estado da Paraíba reduziu em 13% a violência. O que é que significa dizer? Que o estado da Paraíba e o estado do Ceará também houve um crescimento no desemprego. O que o governo do PSB alega aqui é que a violência aumentou porque o desemprego cresceu. É verdade que o desemprego gera violência, mas não na intensidade que está ocorrendo em Pernambuco. O próprio idealizador do Pacto pela Vida, que é um programa exitoso, que nós reconhecemos ser um programa importante, foi um programa importante até 2013, apresentou resultados em Pernambuco, mas hoje ele precisa ser repaginado, precisa ser repactuado e um novo planejamento estratégico para a segurança pública em Pernambuco precisa ser feito. É impossível, na nossa avaliação, o governo resolver o problema da segurança, diminuir o aumento da criminalidade da forma que vem conduzindo. Não adianta querer ganhar no grito, ganhar na força. Isso não vai resolver. Hoje, o melhor caminho sempre foi o caminho do diálogo. Sobretudo hoje, com a imprensa, com as redes sociais, com a mídia cada vez mais forte acompanhando, as informações instantâneas que a gente tem, é fundamental o diálogo. E hoje, infelizmente, o governo não dialoga mais com a categoria. E o que se observa? O próprio professor Raton, que era lá atrás e foi o idealizador do Pacto pela Vida, ele próprio, no jornal Estado de São Paulo, deu uma entrevista de quase uma página colocando que o Pacto pela Vida faliu. E os sinais que estão sendo dados pelo governo do Estado é nessa direção. Há 3 anos, 2014, 2015 e 2016, já corresponde a mais de 40%, César, no aumento da criminalidade. Tivemos no ano de 2016 15% de aumento na violência em Pernambuco. Tivemos agora, infelizmente, janeiro e fevereiro, os 2 meses mais violentos dos últimos 10 anos. Já são mais de 1.050 assassinatos em pouco mais de 70 dias em Pernambuco. E o que se observa? Entra secretário, sai secretário, entra comandante-geral, sai comandante-geral e a violência continua aumentando. É preciso que o governador chame o feito à ordem, que chama a responsabilidade, que tenha a humildade de retomar o diálogo com a corporação, que chame a oposição, chame o governo, reúna os deputados federais, os senadores da República, o Poder Judiciário, a OAB, o Ministério Público e se apresente uma agenda, porque do jeito que está, infelizmente, nós poderemos ter o ano mais violento dos últimos 20 anos. Isso é inadmissível. A oposição, desde novembro do ano passado, eu solicitei através de uma carta ao governador Paulo Câmara, pedindo audiência. Eu disse: olha, governador, na carta, nós da oposição nos colocamos à disposição e queremos dialogar com o senhor para ver onde pode ajudar. O que é que acontece? Tivemos o silêncio como resposta. Isso não é um desrespeito só à oposição,
é um desrespeito à instituição, à Assembleia Legislativa e o povo que nos ajudou a se eleger deputado estadual. Então, o que falta é o diálogo. Então, além do que a categoria cobra, o próprio Alberson teve a oportunidade de vir aqui à Rádio Cultura, não é só Risoli. A questão, Risoli, das condições de trabalho é fundamental. Não é só a questão salarial, são melhorias nas condições de trabalho. Hoje as viaturas, e tivemos caso aqui em Caruaru, faltando combustível, as viaturas deterioradas, faltando delegado, colete faltando vencido, policiamento, os coletes vencidos, dificuldade de armamento. Então é preciso um debate muito mais amplo sobre a segurança pública. O próprio hospital militar, por exemplo, ele está sem atender bem os policiais e a família dos militares. Então isso precisa ser revisto. O código humanizado da PM tem que ser analisado e o governo apresentar alternativas. Então nós faremos agora, no dia 27 de março, um amplo debate sobre a segurança pública. Vamos fazer uma audiência pública. O secretário foi convidado para participar dessa audiência. O Ângelo Gioia, e que ele possa estar na Assembleia e apresentar soluções e alternativas. A oposição tem tido muita responsabilidade para tratar desse tema. 27 desse mês. 27, audiência pública. Além do secretário, quem estaria convidado, deputado? Vai a OAB, Ministério Público, Poder Judiciário, a Academia, todos aqueles que lá atrás ajudaram a construir o Pacto pela Vida. Que boa ideia essa aí. Vamos dialogar. É isso que a gente está tentando, César. A oposição tem tentado trabalhar com muita seriedade, como eu estava dizendo, responsabilidade. Você não vai ver da oposição a crítica pela crítica, torcendo do quanto pior, melhor. Não é isso que a gente pensa. A gente pensa em construir um Estado mais justo, mais solidário e melhor de se viver para todos nós. Não pode, Pernambuco está nessa situação, e vou lhe dar alguns dados que nos preocupam muito. Em 2016, em pleno século XXI, foram mais de 2.100 casos de estupros em Pernambuco, 21.300 casos de violência doméstica, um crescimento em mais de 200% no número de assalto a bancos e a caixas eletrônicos no estado, e isso tem prejudicado muitos municípios, a economia local, pelo fechamento de algumas agências bancárias, 400% de aumento a assalto a ônibus na região metropolitana. Olhando aqui Caruaru, no ano de 2016, foram quase 8.000 assaltos que foram lá a população tirar o boletim, o BO, fazer o boletim de ocorrência. Imagine aqueles que não foram lá prestar queixa. Você vê aqui a quantidade de assassinatos aqui em Caruaru, na região, é crescente. A violência contra a mulher aumentou aqui na região. O IML passou um período fechado, estão dizendo que vai reabrir na próxima segunda, eu espero, mas é uma desatenção ao povo de Caruaru. Como é que pode? O cidadão falece, ele é assassinado, ele faleceu, ele tem que fazer o procedimento em Recife, uma cidade como Caruaru. Então, na nossa avaliação, o governo está perdido do ponto de vista da gestão. O governo, em todas as áreas, eu não conheço uma área agora um que funcione. Pelo menos que escute. Olha, é bom a gente ter cuidado. Por exemplo, eu ouço do próprio governador, quando a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, de conversar com ele quando ele vem aqui para o interior, para a gente ter uma entrevista, ou os pares seus e que fazem parte do governo. Eles dizem o seguinte: o governador e os seus colegas deputados que são da base. Minha gente, o Rio de Janeiro está pagando com 3 meses de atraso. Rio Grande do Sul. Aí começam a citar estados que vivem momentos cruciais, difíceis. O governador Paulo Câmara, a gente tem que bater palmas para ele, porque ele está pagando, está mantendo a gestão, os órgãos estão funcionando. Ora, o senhor dá esse desconto também para o governador Paulo Câmara? Olha, o que acontece,
na nossa avaliação, é que o governo está tentando ganhar na comunicação e mostrando realidades de Estado que é completamente diferente da nossa. Você sabe, a história mostra isso, que desde a década de 80, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul sempre tiveram problemas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista fiscal. Você lembra quando Aécio Neves elegeu-se em Minas Gerais, sucedendo lá o Itamar Franco? Uma das principais bandeiras dele na campanha era choque de gestão e reequilíbrio das contas públicas, porque Minas era um estado endividado. Rio Grande do Sul nunca conseguiu reeleger um governador. Por quê? Porque historicamente é um estado quebrado, que tem grandes dificuldades do ponto de vista do serviço público. O estado do Rio de Janeiro também. Então o governo tenta mostrar aos pernambucanos uma realidade diferente da nossa. Vamos analisar a Bahia, está em dia. Vamos analisar o estado do Ceará, também está em dia. O estado que tem matrizes econômicas parecidas com a de Pernambuco, eles estão, do ponto de vista fiscal, equilibrado. No ano passado, e o governo esconde isso, o governo aumentou de impostos em Pernambuco mais de 500 milhões de reais. Recebeu mais de 300 milhões de reais daqueles recursos da repatriação. Aumentou e conseguiu arrecadar mais 400 milhões de reais de recuperação tributária de empresas em Pernambuco através da Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, mais de 1 bilhão de reais que chegou de recursos novos em Pernambuco e que a gente não percebe melhoria na qualidade de vida. Conseguiu então, isso adiantar o IPVA para fevereiro. Para fevereiro, bem lembrado. Importante que entrou nos cofres bem lembrado. Então, o governo fica com esse discurso fácil, César, de querer terceirizar a responsabilidade para o governo federal, enquanto esquece de cuidar do povo de Pernambuco. Eu pergunto a vocês que são bem informados, e agora quem faz a pergunta sou eu. Me diga uma obra do governador Paulo Câmara aqui na região do Agreste, sobretudo em Caruaru. 27 meses de gestão. Eu desafio um deputado governista vir aqui a esta rádio e dizer uma obra que foi feita. A propósito, pelo contrário, é o hospital Mestre Vitalino, o atendimento não funciona bem. O hospital regional, uma vergonha. O Hospital da Mulher continua fechado. O Hospital da Mulher fechado. O Hospital Regional aqui de Caruaru, eu já vi visitar algumas vezes, já há recomendações do Ministério Público. Como é que você tem ainda leitos sem ar-condicionado? Hoje, com azulejo na parede, um ventilador, a janela aberta. Isso é um desrespeito ao povo de Pernambuco. Isso é inadmissível. Não custava nada, com 5 milhões de reais, 8 milhões, faria uma bela recuperação naquele hospital, coisas básicas. Aí gasta 43 milhões de reais com a arena. Qual é mais prioridade para o governo? Cuidar das vidas dos pernambucanos, cuidar da população, ou gastar milhões na Arena Pernambuco ou em cargos comissionados para apadrinhar dos políticos? É isso que eu discordo. Eu acho que esse é um governo que não chegou na casa das pessoas, é um governo que nós não conseguimos perceber uma agenda propositiva. O seu programa de governo só conseguiu cumprir 30%, que foi continuidade das ações do governo Eduardo Campos e João Lira, e o que se observa é um governo sem rumo, sem direção, e as nossas conquistas ficando para trás. Ô, deputado, a base governista enxerga dessa maneira, ou de repente, por não poder, né, assumir que o governo tem todas essas características que o senhor destaca, eles ficam ali à margem, esperando uma mudança, um milagre, uma mágica acontecer? Como é que tem sido os discursos da situação na Assembleia? Risonil, o que tem acontecido, sendo muito transparente, é que quando o Eduardo era governador, eu percebia isso, e o próprio Jarbas Vasconcelos, quando foram governadores bem avaliados, e tinham uma aceitação popular, Tavares, muito forte das suas regiões, nos seus municípios.
E quando a oposição ia à tribuna fazer qualquer pronunciamento contrário ou criticando uma ação do governo, na mesma hora tinha uns 10 a 15 deputados querendo fazer uma parte ao deputado da oposição. Hoje, Tavares vai lá à Assembleia Legislativa e percebe isso. Silêncio total. Silêncio total. Quem vai é o líder do governo, de vez em quando vai um ou outro deputado e mais ninguém. Por quê? Tony Gel é o vice, ele tem ido à tribuna. Tony tem ido de vez em quando à tribuna. Tony é um ponto de equilíbrio na Assembleia Legislativa, ele tem sido muito equilibrado lá na casa. Entretanto, é muito difícil você fazer uma defesa de um governo tão mal avaliado como esse. Tá vendo? Deixa eu liberar a mensagem. Vamos liberar a mensagem aqui. Atenção, Henrique. Henrique tá no WhatsApp. César, Risoni, bom dia ao deputado. Por que quando os senhores falam sobre segurança nunca tocam no Estatuto do Desarmamento? Por que vocês se colocam como representantes do povo e tiram do cidadão o direito de defesa armada da própria vida? Eita, Henrique, tá com pistola na mão, né? De seus familiares e da propriedade privada? Por que vocês são contra a redução da maioridade penal, a saber Maria do Rosário, que prega a inocência de menor estuprador? Não sabia que tinha essa, não. Vamos responder aqui o Henrique. O Henrique ele sai jogando muita coisa por aqui, mas olha, já resumível aqui. Já o Manuel disse que é muito fácil ser oposição, resolver só na conversa. Não, olha, primeiro, desarmamento e estatuto. Olha, primeiro em relação ao desarmamento, eu acho que esse debate é possível que seja retomado no Brasil. Eu, a princípio, eu sou contra, eu acho que isso não vai resolver o problema da segurança pública. Eu acho que a gente precisa fazer um debate mais profundo, a exemplo do próprio armamento das guardas municipais. Poderia ser um instrumento para dar suporte à própria Polícia Militar e Polícia Civil de Pernambuco. Naturalmente, o servidor municipal ele teria que ser capacitado pela Polícia Federal, passaria por um treinamento. Eu tive a oportunidade de ir visitar a Guarda Municipal de Curitiba, e hoje a Guarda Municipal de Curitiba ela é armada. A Guarda Municipal de São Paulo também ela é armada, e nas principais cidades de Pernambuco, no Recife, por exemplo, isso não acontece. Eu acho que esse debate poderia ser feito como para dar um apoio aos municípios. Segundo, em relação a essa questão da oposição, a oposição está no seu papel constitucional, que é de legislar e de fiscalizar. Eu digo sempre que bom mesmo é ser governo, porque você pode apresentar e materializar realizações concretas. Você pode fazer obra, pode fazer investimentos, pode ter a caneta para resolver, atender algumas categorias. Infelizmente, na oposição, nós não podemos fazer isso. Agora, nós da oposição, e eu, como líder na Assembleia Legislativa, tenho trabalhado nessa direção, nós estamos fazendo uma oposição muito serena, responsável e defendendo sempre os interesses do povo de Pernambuco. Olha, a questão do estatuto também, minoridade, foi o cidadão aqui, Henrique, ele disse, quer saber da opinião dos senhores deputados. Olha, tem um programa que o governo do estado criou, que é o programa Atitude. Eu não sei se os senhores já ouviram falar. Chegou aqui. Que é um programa que trata dos jovens e das pessoas que estão passando por algum problema de vício com as drogas. E é um programa de resgatar famílias, resgatar o jovem e tirar da droga. O que é que acontece? Houve uma queda no ano passado de investimentos de 2015 para 2018, 2016, em torno de 6 milhões de reais. Ou seja, enquanto o consumo de drogas cresce no estado, a epidemia do crack nas principais cidades de Pernambuco é uma coisa que vem crescendo consideravelmente. O governo tem reduzido programas do combate à ressocialização. Eu defendo que o governo possa fazer um maior envolvimento das igrejas. As igrejas, por exemplo, hoje, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ela tem um papel social muito forte. Diga um programa que o governo faz com as igrejas no nosso estado.
Hoje a igreja ela tem um papel de ressocializar as pessoas, de recuperar vidas. Então eu defendo que possa ser apresentado um programa nessa direção, porque o que se observa é que, infelizmente, o governo não está tendo um olhar atento para a população. Quando a gente vai discutir os programas no nosso estado, vou lhe dar alguns dados sobre Pernambuco. O FEM, que vocês conhecem, que é aquele Fundo de Apoio ao Município, ele, no ano de 2015 ainda, só houve a execução orçamentária em torno de 15%. Foi o dado atualizado ainda do que estava desenhado no orçamento para o ano de 2015, que é um recurso que o governo dá aos municípios para fazerem obras, para fazer investimentos. 2015 e 2016 e 2017 não se teve a edição desse programa. O FEM em Pernambuco hoje, ele não existe, tanto 2016 quanto 2017. Outro dado que nos chamou a atenção, o secretário da Fazenda foi lá à Assembleia Legislativa, há pouco mais de 10 dias, apresentar o balanço do ano de 2016 e o fechamento do quadrimestre do ano. E o que foi detectado? Um corte nos investimentos na educação em torno de 200 milhões de reais. O governo cortou do seu orçamento em 2016 200 milhões de reais. Na saúde, houve um corte em torno de 195 milhões de reais. É por isso que cada vez mais os serviços não estão sendo prestados como deveriam ser prestados. Vamos analisar outros programas. O programa Chapéu de Palha, em 2012, o governo Eduardo Campos chegou a investir 144 milhões de reais. E você sabe a importância desse programa. Pernambuco ainda tem o setor da monocultura, o setor canavieiro, muito forte. Então, no período de 5 a 6 meses, que não é o período da safra, esse trabalhador do campo, ele passa muita dificuldade. Então esse programa, ele dá um suporte ao trabalhador do campo. E eu falo isso, César, com muita propriedade, porque eu sei, do ponto de vista familiar, o que é isso. Meu avô era cortador de cana do engenho Pedra de Amolá, da usina Cucaú, lá na Mata Sul do nosso estado. Então eu sei o que é a dor de um trabalhador no período entre safra, não ter o que comer, ter muita dificuldade. Passa fome, é verdade. Então Passa fome. Saiu de 144 milhões de reais para 28 milhões, para 50 milhões de reais. Ou seja, é uma queda muito grande. Aí ele vai dizer, se eu perguntar isso a Paulo Câmara aqui, se ele estiver sentado onde... Ele vai dizer que a culpa é do governo federal. Ele vai dizer que não tem dinheiro. Ele vai dizer assim para mim. Então, ô César, pergunta a Silvio Costa onde era que ele ia arrumar o dinheiro, vá. Primeiro, diminuir na metade, 50% o dinheiro da Arena. Sair de 43 milhões para 20 milhões. Já sobrou 20. Cortar em 35% os cargos comissionados. O Estado gasta 30 milhões de cargos comissionados. 30 milhões? 30 milhões. 35%. Tem muito amigo de Tavares nisso aí. 35% significa aí mais 12 milhões de reais. Gastos com consultoria foram mais de 25%. Reduzir em 20% isso, já sobra mais 4 milhões de reais. Ou seja, dinheiro tem. O problema é que o governo não está querendo priorizar áreas sensíveis à população. Nessa conta rápida, já viabilizamos 40 milhões de reais. Foram criadas algumas secretarias que praticamente não têm realizações. Foi criada a Secretaria de Habitação, quando o governo assumiu. Nome bonito, nomearam o secretário, fizeram a foto. Essa secretaria não construiu uma casa em Pernambuco. E está tendo lá gasto com secretário, aliás, eu não sei nem quem é o secretário. Cargo comissionado. E como é que pode? O que tem funcionado lá é a SEAB, que é um órgão que já existe há muito tempo. Então, recursos tem.
Eu defendo que o governo possa diminuir o tamanho do Estado nesse momento difícil e buscar alternativas para manter os programas sociais. É isso que a gente tem defendido na Assembleia Legislativa. Nós vamos tomar café aqui, um cafezinho, mas deixa eu liberar logo essa mensagem aqui. Bom dia, deputado Silvio Costa. Eu vi no Recife uma denúncia que o Detran tem sala especial para quem tem dinheiro. E nós, pobres mortais, quem nos socorre? Mais de 30 dias e não tem um político, homem suficiente que se propõe a resolver isso. Tá chateada aqui a Gorete, é uma senhora aqui, Gorete de Farias, ela tem que pegar a CNH dela e tá chateada, revoltada, e ele dispara outras coisas mais aqui. Ô dona Gorete, é insatisfação, o cidadão sofre, não é brincadeira não, né? Olha, essa informação, essa denúncia aí da senhora Gorete Farias, que fez essa intervenção, nós vamos averiguar lá junto ao Detran. Faremos essa reunião na próxima segunda-feira com o sindicato e já faremos essa abordagem. Eu desconheço essa informação, mas naturalmente é bom nós checarmos essa informação. Até porque nós não podemos tratar iguais de forma desigual. Sim, perfeitamente. Jailton está por aqui no outro. César Lucena, Risoni, o deputado, muito bom dia. Eu quero o tema Previdência. Eu estou com 53 anos e estou com medo. Ó, a população, tá vendo? A população não fica com medo. Jailton, estou aqui na oficina, Jailton Portas, estou na oficina acompanhando esse qualificado debate. Gleidson do João Mota, Simeão do Salgado, são perguntas que a gente vai deixar, viu, amigos? A gente vai deixar daqui a pouco para a questão da Previdência, porque ele, o Silvio Costa Filho, ele não vai ter poder de nada. Ele não vai votar nem a favor nem contra a Previdência. Mas, porém, todavia, contudo, ele preside uma comissão especial para esclarecer e tirar dúvidas da população em relação a essa reforma do Michel Temer. O Henrique está pedindo para ler na íntegra, é o que a gente faz, não é, Henrique? Mas olha, bom dia, por que quando os senhores falam sobre segurança nunca tocam no Estatuto do Desarmamento? Por que vocês se colocam como representantes do povo e tiram do cidadão o direito de defesa armada da própria vida, de seus familiares e da propriedade privada? Por que vocês são contra a redução da maioridade penal? Nós não perguntamos isso ao deputado? A saber, Maria do Rosário, que prega a inocência de menor estuprador. Por que vocês apoiam a audiência de custódia? O mais lamentável disso é a população que morre na razão, 70 mil ao ano. Ainda acreditar em vocês que as colocaram nesse estado de coisas. A eleição de 2018 mostrará a vocês a verdade. Ô, Henrique, a gente leu, viu? E a gente agora, leu de novo Henrique, com requinte de detalhes. deixa eu só fazer uma observação. Bravo aqui, disse que é pra gente ler. Não, mas deixa eu dizer o quê? Deixa eu dizer pro Henrique. É que se a gente for ler toda a mensagem na íntegra... É muito grande, olha, né? então, é um texto enorme. Faça viu, Henrique? um texto mais resumido, amigo, por favor. As perguntas centrais suas sobre desarmamento, menor idade, a gente perguntou ao deputado. Agora, se toda mensagem que mandar pra gente, uma ou duas laudas, a gente for ler, termina o programa e tem muita gente para interagir. Tá certo, Henrique? Não tem isso aqui não. A gente lê. Agora não pode ler na íntegra uma mensagem com duas laudas. O último concurso público, deixa eu ver o que é que ele diz aqui, foi em 2010. Para aumentar o gasto do governo no Detran, se paga mais caro por um plano de saúde emergencial de que um devidamente licenciado. Se contrata terceirizados e estagiários mais caros do que um servidor concursado. Ele está dizendo aqui, o Ivonaldo está mandando essa mensagem. Eu vou para o intervalo, porque já são 11 horas e 4 minutos, o programa passa rápido, tem muita coisa ainda para discutir, muitas mensagens, e essa da reforma que a gente não vai deixar passar aqui, aproveitando a presença do deputado Silvio Costa Filho nos estúdios da Rádio Cultura. São 11h04, daqui a pouco o terceiro, penúltimo bloco do Mesa Redonda.